A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2022 e nesta lição número 10 nós vamos falar especificamente sobre o dízimo. Isso mesmo. O tema mordomia cristã é um tema muito amplo, um tema que tem aí vários subtemas. Se você quer aprender mais sobre mordomia cristã, eu recomendo você procurar no canal do EBD em Foco, no site do EBD em Foco, as aulas do terceiro trimestre de 2019. Foi uma revista que falou exclusivamente sobre mordomia cristã. Inclusive, lá tivemos aulas sobre o dízimo. Então, eu recomendo você acessar esse conteúdo. Mas nesta lição número 10, nós vamos pegar este aspecto da mordomia cristã, que é sobre o dízimo, e vamos explicar de acordo com as Escrituras. Sabemos que o dízimo é bíblico, nós defendemos que o dízimo também é para os dias de hoje, e sabemos que muitas pessoas discordam desse pensamento, dessa interpretação. Então, assim, nós vamos fazer uma abordagem bíblica. Eu recomendo você assistir essa aula até o final. Se você é professor da EBD, você que vai ministrar aí na sua igreja, né, sobre a lição número 10, eu recomendo você assistir essa aula porque nós vamos seguir a sequência da revista, cada tópico e subtópico, explicando com detalhes, né, cada tema tratado aqui. Então, assim, fazendo uma introdução rápida sobre o tema, por que esse tema é importante, por que nós temos a sutileza contra essa prática, ou seja, pessoas que são contrários ao dízimo. Porque, assim, a gente tem por aí pessoas que não dão o dízimo, dizendo que o dízimo é do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento, não tem necessidade. Outros dizem que não dão o dízimo porque a igreja administra mal o dízimo e ele prefere não entregar o dízimo na igreja. Outros preferem fazer a própria administração do dízimo. Em vez de entregar na igreja, resolve doar a cesta básica, ajudar os necessitados, de forma geral, ele mesmo administra o dízimo. Então a gente tem esse grupo de pessoas aí. Então a gente tem que explicar dentro das Escrituras, né, que quem faz dessa forma está fazendo errado. Por outro lado, nós temos também igrejas que administram muito mal o dízimo, que não usam o dízimo da forma correta. Então a gente tem que combater também isso aí. A gente sabe que a igreja ela tem essa responsabilidade de administrar o dízimo corretamente. Então a gente tem que combater a má administração do dízimo por parte dos pastores e das igrejas de maneira geral, e também falar da teologia da prosperidade, que vai, né, trazer aqui uma abordagem. A teologia da prosperidade ela faz aquela abordagem de barganha com Deus. Você dá para receber, como se você estivesse ali, né, tentando, né, comprar alguma coisa de Deus, né, fazer algo para Deus te recompensar. Então, assim, a gente tem que combater isso aí também. Então, tudo isso vai ser tratado dentro dessa lição. Eu convido você a assistir a aula até o final para entender por completo o que nós vamos abordar aqui. Em relação ao nosso conteúdo, nós enviamos pelo WhatsApp. Toda semana eu mostro esse slide aqui para você receber o conteúdo no seu WhatsApp, nossos subsídios gratuitos. Então basta você mandar receber subsídios nesse número 94 98409 2869. Você vai receber no seu WhatsApp gratuitamente este conteúdo, que é aula em vídeo, áudio, PDF, um treinamento para professores da EBD. Tudo isso aqui vai estar disponível na mensagem que você vai receber, basta clicar nos links para acessar. Além do mais, nós temos dentro do nosso site os slides em PowerPoint, sermões, curso básico e cursos diversos. Então esse conteúdo aqui é um conteúdo para assinante, que você pode fazer assinatura e ter acesso. O slide em PowerPoint é o mesmo que eu uso aqui na aula, você pode usar na sua igreja. Vamos para o texto áureo que diz assim: E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. Então aqui é uma referência ao Antigo Testamento, da palavra dízimo, que vem antes da lei. Então a gente vai falar desse versículo durante a aula, não se preocupe. Verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Então a gente tem que entender que a contribuição financeira é uma bênção de Deus para a nossa vida. Se você tem para contribuir, significa que Deus está te dando, significa que Deus está provendo para você todas as suas necessidades. Então isso aqui é uma expressão de gratidão diante de Deus, diante de tudo que Deus te deu. Então Deus deu algo para você administrar, você está administrando e está retribuindo a Ele, né, em forma de gratidão. Então a gente sabe que a contribuição financeira ela é importante para a manutenção da obra de Deus e todo cristão ele deve participar dessa contribuição, não como uma obrigação, não é isso, como uma lei, algo que você tem que fazer para ser salvo, não é isso.
mas como uma forma de gratidão a Deus pelo que Deus tem lhe dado. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 14, 17 a 20. A gente vai avançar aqui, mas durante a aula a gente volta nessa passagem para explicar com detalhes. Introdução. Nesta lição, abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Então, assim, essa doutrina é uma doutrina bíblica, faz parte do conteúdo de mordomia cristã e, por vários motivos, algumas interpretações erradas têm sido disseminadas e pessoas têm rejeitado e combatido essa doutrina que nós tratamos sobre os dízimos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. É assim, a palavra mordomia usada aqui na lição é diferente do uso que a gente faz no cotidiano. Quando a gente fala assim, fulano ali está com muita mordomia, a gente está se referindo que é uma vida boa que a pessoa está levando e tal, alguns privilégios. E o uso aqui não é nesse sentido não, é no sentido de que o mordomo é alguém que administra. Então, mordomia é aquele que exerce esse trabalho de mordomo, de cuidar de alguma coisa que não é seu, mas cuidar de algo que é do outro. Então, o mordomo ele faz isso. Às vezes a pessoa tem uma casa e aí tem uma fazenda, alguma coisa. Então, ela paga alguém para cuidar das suas coisas. Então, essa pessoa que está cuidando, ele é o mordomo. Então a gente olha para essa questão da mordomia dentro do contexto cristão e entendemos aqui que estamos falando da administração daquilo que Deus nos deu. Então mordomia nesse sentido. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto que sutilmente se infiltraram no meio evangélico. Faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Então aqui a gente vai de um extremo a outro. De um lado a gente tem um grupo que vai combater o dízimo, dizer que o dízimo não é obrigatório, que ninguém tem que dar o dízimo, que não tem que dar contribuição financeira nenhuma. Por outro lado, a gente tem aí um grupo de teólogos e algumas denominações que levam isso para um lado muito extremo, né? Exigem o dízimo como uma obrigação e tentam fazer ali uma barganha com Deus. Eu digo tentam porque não consegue, ninguém consegue barganhar com Deus. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Então muitas pessoas dizem assim, eu não dou o dízimo porque a igreja usa o dízimo mal. Só que aí ele usa um estereótipo, ele coloca todas as igrejas, todas as denominações, todos os pastores dentro do mesmo pacote, como se todos fossem ali mal administradores do dízimo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não generalizar. Existe por aí igrejas e pastores e denominações que administram mal as finanças da igreja? Sim, existe. Existem muitos aí que a gente pode falar que são ladrões, que roubam o dízimo, que enriquecem, né, através do dízimo. Tem muitos, mas a gente não pode generalizar e deixar de dizimar por causa disso. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Então não é nenhum fardo, mas é uma bênção de Deus. Tópico 1. Conhecendo o Evangelho da barganha. 1.1. Dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. Infelizmente isso tem acontecido, tá? O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Então tem acontecido muito isso no meio evangélico, infelizmente, por parte de alguns pastores, teólogos, né, que se dizem pastores, que se dizem teólogos, porque eu não acredito que eles são de fato, porque o que eles fazem realmente é algo totalmente antibíblico. Tá? Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Então eles sobem no púlpito e usam a Bíblia, usam o nome de Deus, usam a fé, usam tudo isso, todos os elementos voltados para as coisas de Deus, simplesmente para arrecadar mais e mais dinheiro e ficarem cada vez mais ricos. Recentemente,
um grande pastor chegou a dizer que as pessoas têm que doar os seus bens antes de morrer, ou seja, a herança agora tem que ficar para a igreja. Olha só que absurdo. A herança não fica mais para os filhos, para os familiares, não, tem que ficar para a igreja. Isso é um absurdo, isso é totalmente antibíblico. Então eles usam técnicas para, né, ficarem cada vez mais ricos. Isso não é teologia, isso não é bíblico. Inventaram já o trízimo, já inventaram a questão de doar tudo, você tem que doar tudo que você tem para a igreja. Então assim, isso é errado, tá? Totalmente errado, totalmente errado. Essa abordagem que eles fazem acaba enganando muitas pessoas. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. Então assim, a gente observa que não é somente dentro da igreja, mas agora canais de TV dedicados somente a isso, e doações, né, financeiras através do Pix, depósito e tudo mais. Então assim, são mais e mais pedidos e sempre fazendo aquela questão da barganha, né? A promessa sempre é a mesma, de tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca vale até mesmo colocar Deus contra a parede, ou seja, você começa a exigir de Deus. E isso aqui é totalmente sem noção, algo totalmente sem sentido. Nós não podemos deixar com que o povo comece a acreditar nessas coisas, eu continue acreditando nessas coisas. A gente tem que ensinar dentro das escrituras como que funciona a questão do dízimo. Infelizmente, muitos crentes que passaram a vida inteira dentro da Assembleia de Deus não receberam o ensino correto, estão sendo enganados por esses falsos pastores que pregam dessa forma aqui. De tudo que você tem, você vai receber o dobro, o triplo, isso e aquilo. Isso não faz o menor sentido. Esse não é o propósito do dízimo. Você não dá para receber. Nós entendemos que o dízimo, você dá o dízimo porque você já recebeu. É uma forma de gratidão a Deus. Por isso que alguns preferem falar devolver o dízimo em vez de pagar o dízimo. Então é uma forma de gratidão, de algo que você faz com alegria, sem ganância no coração. Entregar o dízimo com esse propósito, com esse objetivo em receber algo mais, isso aqui é algo ganancioso, é algo até pecaminoso. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Então nem teologia isso aqui pode ser chamado. As pessoas que começam a frequentar essas igrejas, assistir esses programas de TV que tem esse tipo de pregador, eles têm uma visão de Deus totalmente errada, totalmente diferente do que a Bíblia ensina. Então assim, começa pelo entendimento de quem é Deus, pelo entendimento da obra de Cristo. Então isso aqui é muito grave. Não é uma coisinha periférica da fé, não é uma divergência teológica ali pequenininha que a gente vai, não, é uma pequena, não. É um entendimento de quem é Deus. Se você está negociando com Deus, se você está colocando Deus contra a parede, quem é que está sendo Deus aí? Quem está se colocando no lugar de Deus? Então, né, tem que ver qual Deus essas pessoas estão seguindo. Eu acho pouco provável ser o Deus da Bíblia. Vamos lá. Tópico 1.2. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista, ou seja, é algo que está ligado a uma lei, a uma obrigação que você faz para ser salvo, para obter a salvação. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Então você faz aquilo ali para merecer ser salvo. Está relacionado diretamente à doutrina da salvação. Então mais um problema sério dessa teologia, dessa falsa teologia da prosperidade. Um problema sério. O primeiro problema é relacionado a quem de fato é Deus. O outro problema é relacionado de fato o que é o evangelho. E agora o problema é relacionado à questão da salvação. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Então se o dízimo se torna algo meritório, se você faz para ser salvo, então a salvação não é mais pela graça. Então isso aqui, enfim, a gente tem que saber combater isso aqui, não deixar entrar dentro da igreja. Eu vejo assim, muitas igrejas, Assembleia de Deus, flertam com a teologia da prosperidade. Não estou generalizando, não estou dizendo que todas são assim. Tem muitos pastores sábios que não deixam entrar, mas eu já vi por aí, em alguns pastores assembleianos, acompanhando nas mídias sociais, pastores da teologia da prosperidade, lendo livros desses pastores da teologia da prosperidade,
e trazendo um pouco disso para a nossa denominação. Então isso, né, é um flerte, né? Não é um namoro ainda, mas flerta. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Então não faz o menor sentido você colocar o dízimo como obrigatório para ser salvo. Ah, porque se você não dizimar, você não é crente, se você não dizimar, você não é salvo. Então se torna uma obrigação, algo relacionado a uma lei que você tem que, né, cumprir para alcançar a salvação. Não faz o menor sentido. Então, quando mexe na doutrina da salvação, se torna uma heresia, por completo. Já bate o martelo e fala, não, ali já é uma heresia. Vamos ler 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Fala assim, ó. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Então aqui a gente observa que uma igreja que resolve fazer uma contribuição financeira, mesmo passando por muita dificuldade, seja com profunda pobreza, superabundou em riqueza a sua generosidade. Então eles eram pobres financeiramente, mas ricos em generosidade, fizeram um esforço e ajudaram, isso de forma voluntária. Não foi por obrigação, não foi vinculado à salvação, nada disso, simplesmente fizeram de forma deliberada e voluntária, contribuindo para a obra de Deus. Então nós somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus, né, que Jesus verteu na cruz do Calvário. Então Jesus morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados e a salvação é pela graça, basta crer em Jesus. Tá? Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então não tem essa de vincular o dízimo à salvação. Tópico 2. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. 2.1. O dízimo era uma prática da lei. Então aqui a gente vai entrar no tópico, antes de começar aqui, só abrindo um parênteses, nós falamos sobre os desigrejados na aula anterior. Você que acompanhou aí, já entendeu mais ou menos a lógica dos desigrejados. Se você que não acompanhou, eu recomendo assistir às aulas anteriores, né, principalmente a aula da lição número 9. E muitos desigrejados deixam de ir para a igreja justamente por causa do dízimo. Eles usam vários argumentos, né, e um dos argumentos que eles usam é que o dízimo é Antigo Testamento, não é válido mais para a Nova Aliança e não faz sentido dar o dízimo. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. Ou seja, muitos, ao pegar todo esse histórico aí dos maus obreiros, de pastores da teologia da prosperidade, gente ficando rica com o dízimo e tudo mais, aí eles pegam tudo isso e falam, olha só, que bagunça está, então eu não vou mais dar o dízimo, eu não vou mais contribuir com o dízimo. E assim eles vão usar esses exemplos para justificar a sua infidelidade, que é não dar o dízimo. Bem, vamos lá. A gente vai abordar sobre isso mais na frente, mas eu já vou adiantando aqui. Não devemos generalizar. Não devemos generalizar. O pastor José Gonçalves, que é o escritor da revista, no livro de apoio, ele dá exemplos de obras realizadas pela igreja dele. Eu recomendo você ler esse capítulo do livro de apoio. Se você não tem o livro de apoio, você consegue por aí, com certeza você acha, de alguma forma, é uma maneira de ler esse livro. E este capítulo especificamente, eu digo que vale muito a pena você ler, porque ele dá exemplo da igreja dele de construção de casa, de várias pessoas que eles construíram, pessoas que estavam com a casa caindo aos pedaços, pessoas inclusive que nem eram crentes, nem eram convertidos, mas que iam na igreja de vez em quando, eles ajudaram, ajudando com remédio, enfim, tratamento de saúde. Então assim, uma igreja que dá exemplo da boa administração do dízimo. Eu sempre digo assim que o dízimo ele não deve ser usado somente na igreja especificamente. Tem muita gente que fala assim, não, é para a manutenção da casa do Senhor, é somente na igreja. Não, o dízimo também deve ser usado para ajudar os necessitados, as pessoas que precisam. Isso acontecia no Antigo Testamento.
eu vou falar sobre essa relação de Antigo e Novo Testamento aqui, em relação ao dízimo. A gente não tem o dízimo no Novo Testamento da mesma forma que o Antigo, é outra dispensação, é outra coisa totalmente diferente, mas nós temos princípios no Antigo Testamento sobre o dízimo que podem ser aplicados no Novo Testamento. Então assim, uma igreja que administra corretamente o dízimo, ela vai fazer com que o dízimo seja útil, né, para a manutenção ali do templo em si, mas também para ajudar as pessoas dentro da igreja, pessoas necessitadas e tudo mais. Então uma boa administração do dízimo envolve isso. Então a gente não pode generalizar e dizer que todos os pastores, todas as igrejas, todas as denominações, elas são corrompidas nesse sentido. Não, tem muito pastor sério, tem muito pastor que administra corretamente, investe corretamente o dízimo, e a gente tem que saber, né, filtrar isso aí. Mas vamos lá. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Então, se o dízimo é da lei de Moisés e Antigo Testamento, no Novo Testamento, na época da graça, agora não tem mais necessidade nenhuma de nós entregarmos o dízimo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Gênesis 14, 17 a 20, deixa bem claro que Abraão deu o dízimo de tudo que tinha centenas de anos antes da lei. Está bem claro que o dízimo é citado no Antigo Testamento antes da lei de Moisés. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Vamos lá, vamos com calma aqui. Há muita calma nessa hora. Eu coloquei alguns slides extras para explicar isso aqui. Vou falar um pouco sobre dispensacionalismo. Por que eu vou falar sobre dispensacionalismo? Deixa eu só voltar aqui para não distrair. É porque assim, a Assembleia de Deus, ela usa um método de interpretação, que é chamado de dispensacionalismo, o método dispensacionalista de interpretação da Bíblia. Este método, ele tem algumas características. Não é relacionado somente à escatologia, mas é um método de interpretação da Bíblia como um todo. Eu tenho na verdade dois vídeos que eu trato desse tema. Eu tenho um vídeo que eu falo somente sobre dispensacionalismo, que foi uma lição escrita por nós aqui do EBD em Foco, pela equipe do EBD em Foco. Nessa lição, nós explicamos, foi uma lição sobre escatologia, na nossa revista sobre escatologia. E nesta lição sobre escatologia, nós falamos sobre dispensacionalismo com slide e tudo mais, tá? Então, nós temos esse material que você pode acompanhar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre a lei, a aplicação da lei do Antigo Testamento no Novo Testamento, uma visão dispensacionalista. Então, eu tenho esses dois vídeos e eu vou falar um pouco aqui sobre dispensacionalismo e nós vamos aplicar isso na questão do dízimo, para que nós possamos compreender por completo. Às vezes, os teólogos assembleianos, eles acabam esquecendo que nós somos dispensacionalistas e ficam fazendo interpretações de um jeito, numa doutrina de um jeito, na outra doutrina de outro jeito, e acaba causando uma certa bagunça. Então eu quero seguir uma linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio, né, que a Assembleia de Deus ela adotou meio que como oficial. Então a gente vai seguir essa linha para quase tudo aqui, mas vamos lá. O que é o dispensacionalismo? Tá? Uma dispensação é um período de tempo onde o ser humano é posto à prova, a fim de que a sua obediência seja testada para com a revelação da vontade de Deus. Existem várias definições de dispensacionalismo, mas aqui está um resumo. Tá? Então uma dispensação é um período de tempo. Deus trata com o ser humano de maneira diferente em cada período. Então Deus tratou, olhando para o passado, nós temos a dispensação da inocência, foi ali na época de Adão e Eva. Depois a dispensação da consciência, que é até Noé, né? A da inocência termina em Adão e vai começa depois da queda, né? E vai até Noé. Depois nós temos a dispensação do governo humano, que envolve ali a Torre de Babel, tá? Termina com a Torre de Babel, e depois tem a dispensação do período patriarcal, que começa com Abraão e vai ter o período da lei. Depois da lei é de Moisés até na época de Jesus, da graça, né? E por último, o que está escrito aqui, o reino da pedra, porque essas imagens na internet acabam colocando nomenclaturas diferentes, mas é o milênio, tá? O reino de Cristo, é o reino milenar de Cristo, é a sétima dispensação. Essa questão da divisão das dispensações, ela é um pouco polêmica, porque tem alguns teólogos que defendem 3 dispensações, outros 5 dispensações, outros 7 dispensações. Então não existe assim uma
uma regra definitiva, porque é até complicado fazer essa distinção de onde uma começa e onde outra termina. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que de certa forma Deus tratou com o ser humano de maneira diferente em cada período. A cada período teve um tratamento diferente de Deus. Em aspectos gerais, uma dispensação inclui, como elementos, promessa de Deus. Então toda dispensação tem isso. Exemplo de Abraão. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Gênesis 12, 2. Então Deus faz uma promessa. Toda dispensação tem uma promessa de Deus. Toda dispensação tem mandamentos de Deus, ou seja, entra a lei de Deus aqui. Olha só, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Então a gente tem o quê? Um mandamento, uma ordem divina. Gênesis 12, 1. Deus fala com Abraão assim. E princípios para a humanidade, que fala assim, em você serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, 3. Então isso aqui a gente observa dentro de cada dispensação, promessa, mandamento e princípios. Vamos lá, a lei moral de Deus, ela é eterna e imutável. É a lei moral de Deus superior a tudo. Essa lei moral de Deus, ela é revelada para o ser humano de maneira diferente em cada dispensação. Então vamos lá, na dispensação da promessa, que é do período patriarcal, Deus falava diretamente com Abraão. Eu coloquei Abraão aqui, mas entre Isaac, Jacó, então assim, eles sempre estavam seguindo a vontade de Deus pela fé e conversando com Deus, e o que Deus falava, eles faziam. Então assim, tinha a lei de Deus, mas era revelada dentro do contexto que eles estavam vivendo. Então não há relatos, por exemplo, que eles guardavam o sábado. Não tinha a guarda do sábado, na época de Abraão. Nós não observamos isso. Mas na lei já tinha. Entende? Então, assim, algumas coisas tinham em uma dispensação, outras não tinham. Por quê? Porque cada dispensação Deus trata de maneira diferente. Quando a gente compara a lei de Moisés com a época de Abraão, é totalmente diferente. Há muita coisa que começa a acontecer na época da lei, não acontece na época de Abraão. Mas por quê? Porque são períodos diferentes, com propósitos diferentes. Então, na época da lei, o povo já está sendo estabelecido como nação, para se diferenciar dos outros povos e para dali sair o Messias. Então, Deus entrega uma lei escrita para o povo. Então, é diferente. Na época de Moisés, começa a lei de Moisés, que é um período maior ali do Antigo Testamento, a gente tem um tratamento diferenciado que Deus faz com a humanidade. É uma lei de forma escrita, detalhada, com vários detalhes específicos para preservar a nação de Israel com o propósito de chegar até o momento da revelação do Messias. Quando o Messias se revela, a lei de Deus ela já se torna diferente. Não é que a lei de Deus muda, mas ela se revela diferente. Deus ele revelou a sua lei na época da graça através do Evangelho. A lei é a mesma, a lei moral de Deus é eterna e imutável, não muda. Mas a maneira que ela chega até nós é diferente em cada dispensação. Foi diferente em cada dispensação. Então nós vivemos na época da graça com uma nova lei, a lei do Evangelho. Diferente da lei de Moisés. É outra lei. Quando se compara no nível, no nível abaixo da lei moral. Então a lei moral de Deus, que é superior a tudo, ela guia a lei que é dada a cada um de nós. Eu não sei se ficou confuso, mas tem que assistir o vídeo que eu falo sobre a lei, a aplicação da lei do Antigo Testamento no Novo Testamento, uma visão dispensacionalista. Eu vou colocar o link desse vídeo aí. Agora, quando a gente fala de dízimo, eu coloquei aqui alguns textos, então vamos lá. No período patriarcal, o dízimo aparece duas vezes, que é Gênesis 14, 20, 28, 22, mas não há detalhes como isso operava. Então é uma vez com Abraão, outra vez com Jacó, na oração de Jacó, que ele fala que vai dar o dízimo de tudo. Então Jacó deu dízimo para quem? Como que funcionou a questão do dízimo em Jacó? Em Abraão, a gente vê que Abraão entrega para Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. O Champlin, ele faz uma observação lá no seu comentário, que o dízimo, entregar 10% dos bens para o sacerdote e até mesmo para os reis no mundo antigo era comum. Então o dízimo ele não foi uma criação dos israelitas. O dízimo já existia no mundo. Por quê? Porque existiam vários
templos e adorações e sacerdotes dos povos pagãos. E para a manutenção vamos colocar assim, da adoração do templo deles e até mesmo o próprio rei, acontecia o quê? Um pagamento por parte das pessoas, e para que todo mundo contribuísse de maneira igual, acontecia uma porcentagem, então 10%. Então todo mundo contribuía igual. Então é bem provável que Abraão, quando viu Melquisedeque, ele falou: eu vou cumprir isso aqui de dar 10% de tudo para Melquisedeque, porque ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Deus que ele serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Então ele vai fazer dessa forma. Já Jacó a gente não tem detalhes, então já que não fala nada, eu prefiro não conjecturar nada. Num período da lei, o dízimo faz parte dos mandamentos. Então o dízimo é incorporado na lei. Leia Levítico 27, 30, 32 e outras passagens você vai ver isso aí. Já no Novo Testamento, a palavra dízimo aparece 4 vezes, sempre fazendo referência ao Antigo Testamento. Então a gente não tem um mandamento no Novo Testamento que é para dar o dízimo da mesma forma que o Antigo Testamento. Então a gente tem algo totalmente diferente. Então observe que Deus ele vai, revelar-se de maneira diferente. A gente tem revelações em níveis diferentes em cada dispensação. Mas tem um princípio por trás dessa lei. É o princípio da liberalidade. É o princípio da gratidão pelo que Deus tem feito, pelo que Deus tem dado. É o princípio da manutenção das coisas de Deus. Então, cada dispensação, Deus trata de uma maneira diferente. Então, eu coloquei uma pergunta aqui no final: como o dízimo deve ser tratado no período da graça? Então, assim, o dízimo é uma contribuição a ser feita de forma sistemática, liberal, abundante e alegre. 1 Coríntios 16, 2, 2 Coríntios 9, 6 e 7. Eu recomendo você ler essas duas passagens para você entender que na dispensação da graça de Deus, nós não temos o mandamento do dízimo como tinha na dispensação da lei, porém o princípio continua valendo, a lei moral absoluta de Deus continua valendo, e nós que temos o Espírito Santo dentro de nós temos que compreender que contribuir para a obra de Deus tem que ser algo de forma liberal, de forma alegre, de forma sistemática, organizado, tá? Porque a igreja, como instituição, ela precisa de dinheiro para se manter, tem que construir, tem que comprar banco, tem que comprar som, tem a manutenção dos pastores, tem tudo isso. Então, assim, é sim algo que nós temos que fazer, porque está dentro do princípio de Deus que vem desde a eternidade, da sua lei moral. Então a gente não tem que ficar olhando agora, porque onde é que está escrito que eu tenho que dar o dízimo? Não, eu não preciso procurar isso. O Espírito Santo dentro do nosso coração já ensina isso aí. Olhando para as Escrituras, o dízimo acontece desde antes da lei de Moisés. Mas a lei de Deus superior já tem isso como algo meio que óbvio. O dízimo é uma contribuição para a manutenção do sacerdote, manutenção dos pastores, manutenção da obra como um todo. E se você pertence a esse grupo, você vai contribuir de forma alegre, de forma liberal e de forma organizada. Vamos lá. Continuando aqui, voltando para o tema da lição, dentro da revista. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo: o amor ao dinheiro. Então muitas pessoas não querem entregar o dízimo porque estão amando o dinheiro. 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então a gente observa que muitas pessoas estão apegadas tanto ao dinheiro que elas não conseguem abrir mão ali de 10% para contribuir na obra de Deus. Geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido más discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Então a gente tem aí dois tipos de pessoas: aqueles que não foram ensinados corretamente e aqueles que estão muito apegados a bens materiais e não querem se desfazer de uma porcentagem para ajudar na obra. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então isso aqui a gente tem que entender que é promessa de Deus. Deus não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar. Então você tem que se contentar com o que você tem. Tem muita gente que fala assim: não, porque se eu der 10% eu não vou conseguir ficar rico, eu não vou conseguir juntar dinheiro, eu não vou conseguir fazer uma poupança. Para com isso.
Tá? Essa vontade, esse desejo de ficar rico a qualquer custo é algo que a sociedade muitas vezes impõe às pessoas e coloca na nossa cabeça que tem que ficar rico, tem que ficar rico, tem que ficar rico. Tá? E você acaba esquecendo do principal, que é amor ao próximo, fazer a obra de Deus, ir à igreja, ler a Bíblia, né? E contribuir com a obra de Deus. Então, se você for ficar rico e essa for a vontade de Deus, Deus vai abençoar e você vai ficar rico. Não se preocupe com isso. Mas se você ficar preocupado demais, você vai deixar a avareza entrar no seu coração e aí você não vai mais contribuir com a obra de Deus. Tópico 2.2. O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Então isso aqui muitas pessoas vão usar esse argumento, né? E enfim, a gente sabe o seguinte, que de acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Então a gente tem aí alguns que dizem assim, eu não vou dar o dízimo porque o dízimo, de acordo com o Novo Testamento, é algo voluntário, eu dou se quiser, se eu quiser. Vamos lá, vamos continuar. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e o valor que achar mais conveniente. Então isso aqui algumas pessoas vão usar esse argumento. Não, eu vou dar o tanto que eu quiser, de acordo com, enfim, com a minha vontade aí. Tá? Mais ou menos nesse sentido. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. 1 Coríntios 9,13. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Então Paulo, ele vai falar assim, olha, é como se ele estivesse falando assim, olha, nós não temos na lei do evangelho algo falando, dê o dízimo. Não tem, de fato não tem. Nem adianta procurar que não tem. As 4 referências que nós temos sobre o dízimo na Bíblia é uma referência falando do dízimo no Antigo Testamento. Então, Mateus, Lucas e 2 em Hebreus. Então, nós não temos. Só que o princípio que nós vamos usar no Novo, a gente pega lá do Velho. O princípio por trás. Então, Paulo está usando o princípio. Vocês não sabem que aqueles que prestam serviços sagrados alimentam do próprio templo? Né? Os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles não tinham terras, eles não tinham bens, não tinham posses. Então eles dependiam do dízimo do povo. Eles participavam daquilo que era servido e oferecido sobre o altar. Eles comiam do sacrifício, eles comiam os pães da proposição. Os pães da proposição eram comidos pelos sacerdotes. E não pense que eles comiam por obrigação, assim, porque eles são obrigados a comer o pão da proposição. Muito provavelmente era uma reunião festiva, um café da manhã no sábado ali, que eles se reuniam, comiam aqueles pães e colocavam os novos pães até o próximo sábado. Então era um momento alegre, feliz, de gratidão a Deus pelas bênçãos que Deus estava dando a eles. Eles se alimentavam dos pães da proposição. Por isso que quando Davi chega com seus homens lá para alimentar, o sacerdote fala assim, olha, nós só temos os pães da proposição. Aí Davi fala, esses aqui servem, não tem problema. Então assim, os pães eram para os sacerdotes, e mesmo assim Davi e seus homens comeram. Tá? Então não quebraram, pode-se dizer, quebraram a lei de certa forma, mas de certa forma Deus entendeu a situação também, porque eles estavam com fome. Mas isso é outra história. Tá? Entendam isso. Os sacerdotes na antiga aliança dependiam dos dízimos. Por que que hoje não é a mesma coisa? O princípio continua valendo. Então, evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Então, como fica essa questão de você devolver o dízimo de forma esporádica, se a pessoa que está dependendo disso precisa todos os dias, precisa, ou pelo menos, enfim, ter aquilo garantido todo mês, vamos colocar assim. Então a gente tem que saber organizar essa questão dos dízimos, e isso vale para todo mundo, tá? Isso vale aqui para todos para que todos os crentes possam aprender esse princípio. Então não é porque a lei do Antigo Testamento está valendo para o Novo Testamento, não é porque a gente está pegando da lei só aquilo que nos interessa, não é nada disso. É um princípio que é baseado na lei moral de Deus superior. Então essa lei moral de Deus que é imutável, ela se revela de forma diferente em cada dispensação. Se revelou de uma forma na dispensação antiga, se revelou de outra forma na nossa dispensação agora da graça.
E nós temos como princípio o que a gente vê na Antiga Aliança. Então, essa Bíblia no Novo Testamento não diz que é 10%. Tá, tudo bem, não diz. Mas quanto por cento você acha que deveria dar? Eu acho 5, eu acho 20. Então fica meio estranho cada um achar uma quantidade. Então, nós podemos pegar como princípio os 10% da Antiga Aliança. Não é nada errado fazer isso. Eu vi o pastor Augusto Nicodemos falando sobre essa questão do dízimo. Ele usa assim um argumento muito bom, né, que é o argumento do Novo Testamento, que o dízimo tem que ser ali de forma voluntária, realmente, em forma de gratidão, mas também de forma consistente. Então, assim, e proporcional. Então, assim, todo mundo vai doar da mesma quantidade. Então, não é melhor a gente pegar um princípio conhecido, que é dos 10%? Segundo ele, algumas igrejas da Europa já são muito ricas e eles diminuíram a porcentagem. Isso o pastor Augusto Nicodemos falando, não tenho certeza. Mas ele me disse, eu acredito. Ele disse que algumas igrejas da Europa colocam 5%, 3%. Por quê? Porque eles já têm muito dinheiro sobrando, então não tem necessidade de ter um valor maior. A administração da igreja lá já definiu isso. Então, eu penso que 10% é um valor, né, que não prejudica ninguém, faz com que fique igual para todo mundo e ajuda a manter a obra de Deus. Tá? É um princípio que está no Antigo Testamento, não é uma lei, mas é um princípio que nós vamos seguir. Tópico 3. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o Provedor de tudo. Isso está bem claro em Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Então a gente tem no Antigo e no Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, bem claro que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele entregou isso para nós. Então tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir. Não pense que você conquistou algo por conta própria. Foi Deus que te deu. Ele está entregando nas tuas mãos para você administrar. Então esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Deuteronômio 8:18. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Olha só, está bem claro aqui em Deuteronômio. É Deus que nos dá. Lembre de Deus, porque é Ele que nos dá força para conseguir riqueza, para conquistar qualquer coisa que você tem. Deus foi que te capacitou e te deu sabedoria e te deu força. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece, Provérbios 10:22. Então ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como uma fonte provedora de tudo. Então Deus que provê tudo para nós. Então entregar o dízimo é uma forma de gratidão a Deus pelo que Ele já tem feito para conosco. 3.2. O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne à mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Então o ser humano, o homem, ele é despenseiro, ou seja, ele cuida daquilo que Deus criou e entregou para ele. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis 2:15, né? E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então o ser humano recebe ali no ato da criação, logo no início, a responsabilidade de cuidar da criação como um todo. Então, para compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. Então Deus nos entregou, nós vamos cuidar de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então Paulo vai colocar aqui também que existe a mordomia dentro dessa questão do ministério. Então somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas de nossas vidas, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Então que nós possamos agora, a partir de hoje, observar que tudo que nós temos, filhos, trabalho, dinheiro, carro, casa, foi Deus que nos deu para cuidar. Então nós não somos donos, nós somos apenas os mordomos cuidando das coisas de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus.
Tá bem claro, ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adultos, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. Olha só, a avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então está bem claro que a pessoa se avarenta, não vou dar o dízimo porque vai faltar, eu preciso de dinheiro e tal, e não sei o que, eu tenho que ficar mais rico. Isso é algo problemático, a avareza é um pecado gravíssimo. E nós temos que orar e pedir perdão desse pecado. Chegamos na conclusão que diz assim: vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Então a mordomia é algo que nós temos que parar para pensar e falar assim: não, se eu sou um mordomo, eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Então, dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Então, se você é membro do corpo de Cristo, é um privilégio contribuir com a obra de Deus. Agora, você pode sim parar para refletir. Olha, será que o dízimo da minha igreja está sendo bem administrado? Se não estiver, converse com o pastor, converse com a administração da igreja. Se você achar que não está sendo bem administrado e você não está se sentindo confortável em doar o dízimo ali, procure uma outra denominação. É o que eu recomendo. Não procure uma outra para dar o dízimo. Dê o dízimo naquela que você congrega. Entregue o dízimo ali, naquela que você congrega. Eu não quero aqui dizer que você tem que ficar mudando de igreja o tempo todo, não é isso, mas é bom, né, que se você não estiver se sentindo confortável, parar para refletir se você conversa com a administração da igreja ou, num caso mais extremo, realmente procure uma outra denominação. Mas, enfim, a decisão é com você, ore e peça a direção de Deus, mas não deixe de contribuir com a obra do Senhor. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Vale ressaltar do nosso conteúdo que você pode acessar aí no nosso site, principalmente os slides em PowerPoint, você pode usar para ministrar lá na sua igreja. Então eu encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.